pela vida da Eliana. Quem aí está sendo abençoado? Quem aí está sendo abençoada por essa mulher aqui de Deus? Glória a Deus, isso, aplauda Ele. Amém. Coisa linda, que o Senhor continue sustentando a sua vida, o seu ministério, no nome de Jesus. Amém? Tem mulher de Deus aí? Tem mulher feliz com Jesus aí? Aleluia! Glória a Deus! Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do 1 ao 11. Amém? Podemos ler? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali. Junto à sua cama havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Será que você pode repetir isso comigo? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o nosso coração esteja nessa noite como uma terra fértil, preparada para receber da tua semente, da semente da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Se assente, olhe para a irmã que está do seu lado e fala assim: levante-se. Não, fala forte, né, irmã? Ó, uma mulher vitoriosa. Levante-se, pois a sua viagem será longa. Mais uma vez, para a irmã do outro lado: levante-se, pois a sua viagem será longa. Glória a Deus. Isso, pode aplaudir ao Senhor. Nós acabamos de ler aqui um trecho da história de Elias.
Uma história conhecida por nós. Quem nunca ouviu falar sobre Elias na caverna? Elias foi um grande profeta do Senhor. Mas eu amo, e eu sempre repito isso aqui, que a Bíblia, ela é tão maravilhosa e especial, que ela mostra as vitórias dos grandes homens de Deus, mas ela não faz questão nenhuma de esconder a fragilidade deles. Porque o Senhor não está procurando por pessoas perfeitas, não é verdade? O Senhor não busca por homens e mulheres perfeitos, mas o Senhor busca por homens e mulheres disponíveis a cumprir a obra do Senhor. Amém? E Elias era um homem chamado, corajoso, guerreiro. Elias era um homem valente. No capítulo anterior, no capítulo 18, nós vamos ver Elias vivendo experiências incríveis com Deus. Elias, no capítulo 18, você pode ler na sua casa. É bom que você leia, porque você adquire conhecimento da palavra de Deus. Elias vai exterminar 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. Ele vai subir um monte, ele vai desafiar esses profetas a apresentarem o holocausto a seus deuses e ali não acenderem fogueira nenhuma, e eles clamarem ao Deus de Baal para que descesse fogo naquele lugar e aquele holocausto fosse queimado. E assim esses profetas clamaram o seu Deus, e é óbvio que nada aconteceu. E agora o que Elias faz? Elias também pega o seu novilho, prepara um altar, prepara a lenha. Só que Elias vai pegar água. A palavra vai dizer que ele vai jogar em média 3 jarros de água em cima daquele holocausto. E ele vai clamar ao Deus vivo para que desça fogo do céu e aquele holocausto seja queimado. E o que acontece? Desce fogo do céu. E a palavra de Deus vai dizer que todo aquele holocausto foi queimado. E a água que foi derramada se secou. E aquelas lenhas molhadas pegaram fogo. E agora Elias vai pegar aqueles 850 profetas de Baal no total, e ele vai exterminar aqueles 850 homens. Eu estou fazendo questão de enfatizar para você a experiência que Elias viveu no capítulo anterior ao que nós acabamos de ler. Só que não acaba por aí. Elias agora vai orar, vai clamar ao Senhor depois de ter desafiado esses profetas, depois de ter tido uma grande vitória sobre esses profetas. Elias vai clamar ao Senhor e vai dizer: vai chover, vai chover. E a palavra do Senhor diz que Elias clama. Ele clama, e o que acontece? Desce chuva, cai chuva naquele lugar. Então nós vemos um homem aqui que não é um homem que não tem experiência com Deus. Pelo contrário, um homem que tem muitas experiências para contar a respeito de uma vida que ele vivia com Deus. Mas nós vamos ver no capítulo 18, no capítulo 19, um momento de grande fragilidade na vida de Elias. Elias agora, depois de viver isso tudo com Deus, ele vai receber uma ameaça de Jezabel. Um homem ousado, um homem guerreiro, vai receber
um mensageiro. E o versículo 1 diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. E aqui nós já começamos a aprender uma grande lição com Elias. Elias, por um momento, teve as suas emoções atacadas e tocadas por um simples mensageiro de Jezabel. Cuidado com a mensagem que você tem ouvido. Eu vou repetir isso para você, porque às vezes a gente acha que conversas não surtem efeito dentro de nós, e tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você permite entrar no seu ouvido é uma mensagem para você. Cuidado com a mensagem que você tem ouvido. Elias ouviu uma simples mensagem, um simples recado, simples no modo de falar, porque era uma ameaça, né? Mas o homem que tinha matado à espada 850 homens, agora temeu a ameaça de uma mulher. Elias ouviu uma mensagem que foi suficiente para parar o grande profeta do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Tudo aquilo que você ouve, e uma frase que a gente costuma dizer, entra no ouvido e sai no outro, eu quero dizer para você que não é assim que acontece. Às vezes a gente acha que entrou por aqui e saiu ali. Não, tudo aquilo que você ouve gera sentimentos dentro de você. Tudo aquilo que você ouve e tudo aquilo que entra aos seus ouvidos gera algo dentro de você. Tudo aquilo que você ouve tem um grande poder sobre você. Porque os seus ouvidos é uma porta de acesso à sua alma e ao seu coração. Eu vou repetir para que você entenda a importância de ter cuidado com aquilo que você tem permitido a chegar aos seus ouvidos. Seu ouvido é uma porta de acesso à sua alma. Seu ouvido é uma porta de acesso ao seu coração. Tem conversas que parecem inofensivas. Tem coisas que a gente ouve que parece que não vai causar dano algum. Grande engano. Porque existem mensageiros que têm ministrado aos nossos corações sem que a gente perceba. Existem mensagens que têm chegado aos nossos ouvidos, têm penetrado aos nossos corações e a gente não tem percebido isso. E o inimigo, ele sabe que ele não pode tocar na sua vida. O inimigo, ele sabe que ele não pode te matar. Então ele vai tentar tocar nas suas emoções. Jezabel sabia que Elias era um grande homem de Deus. E eu quero reafirmar uma coisa para você. Jezabel não precisava mandar um mensageiro, ela poderia mandar alguém para matar Elias. Mas Jezabel sabia com quem que ela estava lidando. Só que Jezabel, ela foi estratégica. Ela pensou, eu não posso matar ele, mas eu posso intimidá-lo. Eu não posso matar Elias, mas eu posso paralisá-lo. Eu não posso tocar na vida de Elias. Elias é um grande homem de Deus, mas eu posso estrategicamente tocar nas suas emoções.
Quantas vezes o inimigo não tem tocado em você, mas ele tem te aprisionado através das suas emoções. Quantas vezes o inimigo tem nos manipulado através das nossas emoções. O texto não relata momento algum que depois dessa ameaça, Elias de fato foi perseguido por alguém. Não, e eu acredito que se tivesse acontecido isso, a palavra iria relatar. E Elias foi perseguido por um homem com espada para matá-lo. Não, o texto não fala isso, porque de fato isso não aconteceu. Mas uma simples mensagem do inimigo foi capaz de tirar o profeta do Senhor da sua rota. Elias tinha uma rota, mas agora Elias mete o pé da rota. Por quê? Porque permitiu que o mensageiro de Satanás falasse ao seu coração. Agora um grande homem de Deus, que não teve medo de 850 homens, vai temer uma mensagem. Ele não temeu alguém que estava perseguindo, ele temeu um recado. Um homem que não temia nada nem ninguém, temeu uma mensagem de intimidação de Jezabel. Por quê, Jordana? Porque ela conseguiu tocar nas emoções de Elias. Elias estava vivendo experiências incríveis com Deus, porque ele não estava dando ouvido às suas emoções. Mas a partir do momento em que nós permitimos que o inimigo toque nas nossas emoções, as nossas emoções agora começam a trabalhar contra nós. Foi isso que aconteceu com esse grande homem de Deus. Esse homem agora muda toda a sua rota. O texto vai dizer que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E algo vai me chamar muito a atenção no texto, e parece até muito curioso, que quando Elias agora foge, depois de ter vencido aí uma grande batalha, ter tido fogo do céu, chuva, Elias foge com medo. Ele deixa o seu ajudante, o seu servo, e vai para o deserto. Elias agora muda toda a sua rota e vai para o deserto. E quando Elias chega no deserto, ele vai para debaixo de um pé de giesta, senta-se debaixo e ora: ah, Senhor, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Pensa comigo, alguém que está amedrontado, se sentindo perseguido, pedindo a morte, ele vai sentar, vai orar e vai dormir. Ele vai sentar e vai dormir. E aqui eu aprendo mais uma grande lição. Elias não queria morrer. Elias não queria desistir de tudo. Elias só estava cansado. Elias só estava cansado como você está cansada. Elias só estava cansado como você por muitas vezes disse para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Para mim já está bom. Eu já estou cansada de lutar essas batalhas. Elias não queria dar cabo da sua vida. Elias não queria que Deus desistisse dele. Elias, na verdade, não estava desistindo do chamado para a vida dele. Elias só precisava de descanso. Elias só precisava descansar. E quando nós estamos cansadas e frágeis, o inimigo se aproveita
dessa fragilidade. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. O texto vai dizer que todo o nosso espírito, alma e corpo. Nós também precisamos desse cuidado com o nosso corpo. Elias estava tendo grandes experiências com Deus, mas Elias aqui só precisava de cuidado físico. Elias estava cansado. E quando nós estamos cansadas, por muitas vezes a gente não consegue mais perceber as direções de Deus. Nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, porque nós estamos esgotadas de tanto batalhar as mesmas guerras, de tanto batalhar as mesmas batalhas. E o versículo 6, 7 e 8 vai dizer assim: Elias olhou-se ao redor. Depois que se deitou, Elias dormiu. E de repente, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou-se ao redor ali, junto à sua cabeça, e viu que havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Olha que curioso, irmão. Elias foge e pede para morrer. E o que o anjo faz? Dá pão e água. Elias diz: chega, para mim não dá mais. E o anjo vai ao encontro dele e dá a Elias pão e água. Elias só precisava de descanso e alimento. Elias só precisava descansar e se alimentar. Às vezes a vontade de parar, minha irmã, é só um cansaço. Às vezes a vontade de desistir de tudo é só um esgotamento físico. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque nós mulheres temos sempre essa atitude de cuidar de tudo e de todos o tempo inteiro, de lutar a batalha de todo mundo, mas nós nos esquecemos de olhar para nós. Elias estava ali, lutando batalhas, vivendo milagres, vivendo experiências. Mas Elias também se sentiu esgotado e cansado e precisava desse cuidado físico. Às vezes o que você precisa é só descansar um pouco. Às vezes o que você precisa é só dormir mais um pouco. Às vezes essa vontade de desistir é só uma privação de sono. Às vezes essa vontade de abandonar tudo é só um cuidado físico que você não tem tido com você mesma. Às vezes você não tem nem olhado para aquilo que você tem comido. Elias precisava de pão e água, ou seja, Elias não tinha se alimentado suficientemente para viver tudo aquilo que ele estava vivendo. Do mesmo jeito que você não tem se cuidado, do jeito que você precisa. Porque o que adianta lutar tanto e não olhar para você? Sabe, a gente foi doutrinada que a gente precisa cuidar da alma e do espírito, mas cuidar de corpo é vaidade. A palavra de Deus diz que cuidar do corpo é tão espiritual quanto cuidar da alma e do espírito. Irmão, não estou falando de uma exibição, eu estou falando de saúde. Porque quem quer caminhar uma longa caminhada precisa estar saudável. Só que a gente não para fazer essa observação.
Você leva todo mundo ao médico, mas eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou para olhar para você? Ah, pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque esse desânimo aí pode ser falta de vitamina. A gente não tem noção disso. Sabe por que a gente começa a endemoniar tudo? Já reparou? Às vezes não é demônio não, minha irmã. É só falta de vitamina. Às vezes não é demônio não, é falta de hormônio. Só que a gente para de olhar para as coisas naturais e começa a espiritualizar tudo. Sabe, a gente precisa olhar com olhos naturais aquilo que é natural. Só que a gente ora, mas não se alimenta como precisa. A gente ora, mas não se cuida como precisa. Como que você vai caminhar longas caminhadas se você não tem cuidado de você mesma? É necessário olhar para dentro. E eu falo isso porque eu sou mulher, eu sou mãe. É natural da mulher ser uma protetora de tudo e de todos o tempo inteiro. Mas quem cuida de quem cuida? A pergunta é essa: quem cuida de quem cuida? Você precisa olhar para você, porque às vezes essa depressão é porque não tem dormido bem. Essa depressão, essa vontade de desistir, é porque você tem cuidado de todos e tem se abandonado. Deus não chamou você para se abandonar, minha irmã. Deus não chamou você para ser zelosa com todos e ser negligente com você mesma. Pode parecer uma palavra bem natural, eu sei. Você pode olhar assim, nossa, mas é palavra de Deus para você. É a palavra do Senhor sobre a sua vida. Não é futilidade cuidar de você mesma. Não é futilidade se fortalecer fisicamente. Não espiritualize aquilo que é natural. Porque o anjo sabia o que ele estava fazendo. Elias corre para a caverna e o que o anjo faz? O anjo enviado dá comida e pão. Aí Elias se alimenta e volta a dormir. E o anjo fala: come, bebe e dorme. Depois que Elias está dormindo, o anjo toca em Elias outra vez e fala: levanta, come, bebe de novo. E volta a dormir. Porque é necessário estar fortalecida fisicamente, sim. Porque Elias aqui não queria parar a sua caminhada. Elias só estava cansado. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim: você não quer desistir de tudo. Você só está cansada. Você só está debilitada. Você só está lutando grandes batalhas e não está se fortalecendo. E agora Elias, depois de ter sido cuidado fisicamente pelo anjo, agora ele vai de encontro à presença de Deus na caverna. Versículo 9 vai dizer assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu. Você vai perceber que no primeiro momento em que Elias foi perguntado, ou melhor, ele nem foi perguntado. Na primeira oração de Elias, ele vai pedir a morte. Mas eu não sei se você vai conseguir observar, mas eu vou te falar que depois do cuidado físico de Elias, Elias não pede mais pela morte. Parece algo tão natural, né? Agora, depois de ter recebido um cuidado físico, Elias vai se queixar sim. Elias vai falar do seu cansaço.
Ele vai dizer assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Eu aprendo mais uma lição. O que nos mantém de pé não é o tanto que somos usadas por Deus, mas o tanto de intimidade que nós temos com Ele. O que nos mantém de pé não é o tanto de experiência que a gente vive de milagre com Deus, mas é o tanto da presença que a gente consegue desfrutar. Depois de Elias ter sido cuidado fisicamente, o anjo disse: levante-se, porque a sua caminhada vai ser longa. Agora você terá um encontro com a presença de Deus. Porque às vezes a gente se acostuma com o movimento. Não tem nada de errado com o movimento. Não tem nada de errado com o mover. Não, irmão, pelo contrário, a gente ama isso. Mas mover sem presença de nada adianta. Mover sem intimidade de nada adianta. Agora, Elias vai de encontro à presença. Minha irmã, viva experiências com Deus, mas entre para o seu quarto e feche a porta. Sabe, glória a Deus, a noite é linda, o que nós vivemos aqui é tremendo, mas eu posso ser sincera com você, sabe o que vai te manter de pé? É o que você vai fazer amanhã na sua casa. Sabe o que vai fazer você se levantar na segunda-feira? É o que você vai fazer na segunda-feira com o que você recebeu aqui. Elias tinha muita história para contar, mas no caminho do deserto Elias não se lembra de nada que ele tinha vivido. Pelo contrário, ele se queixa. Porque o que nos fortalece não é o tanto de batalha que a gente vence, mas é um tanto da presença que a gente desfruta. É necessário desfrutar de intimidade com Deus. Deus quer usar você sim, minha irmã. Deus tem chamado para você sim. Deus tem propósito para você sim. Mas o seu propósito sem presença não te leva muito longe. O seu chamado sem presença não te leva muito longe. Nós precisamos buscar a presença dele nas nossas vidas. Caverna fala de um lugar escuro, de um lugar de solidão, de um lugar de esconderijo. Eu não sei, minha irmã, o que te levou a entrar nessa caverna que você está vivendo. Eu não sei o que te levou a este lugar. Eu sei que você é mulher de Deus. Eu sei que eu estou diante de mulheres de Deus. Mas eu também sei que mulheres de Deus são mulheres frágeis como eu. São mulheres que precisam da presença como eu. Eu não sei o tanto que você tem
presença dEle. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você veio de encontro à presença. Elias saiu de encontro à presença. E nessa noite, você, mulher, saiu da sua casa e veio de encontro à presença. E todo aquele que encontra a presença não sai do mesmo jeito que entrou. Eu declaro sobre a sua vida, você não vai sair do mesmo jeito. Sabe, eu não sei o que te levou a este lugar. Eu não sei se foi decepções. Eu não sei se é o cansaço de estar batalhando pelo seu casamento, pela sua família. Eu não sei se é o cansaço do seu chamado. Mas eu quero dizer para você que tem presença na casa. Eu quero dizer para você que tem brisa suave na casa. Eu quero dizer para você que essa brisa suave deseja adentrar a tua alma nessa noite. É noite de renovo para a sua vida. Eu sei que tem mulheres que entraram aqui a ponto de desistir. Eu sei que tem mulheres aqui que estão orando há 5, 20, 10 anos pela mesma causa. Ah, minha irmã, tem brisa suave para você. Tem presença para você nessa noite. Elias soube identificar a presença de Deus, porque o texto vai dizer que quando ele sente a brisa suave, ele vai na porta da caverna, porque ele identifica, ele chegou. A presença dele chegou. Ah, minha irmã, seja sensível à presença dele nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Se coloque de pé agora neste momento. Eu quero convidar o louvor. Eu quero convidar o louvor que comece a ministrar. Porque tem renovo para a sua vida nessa noite. O Senhor não te chamou para caminhar só até aqui. Elias, quando vai caminhando para o deserto, Elias na sua mente pensa: eu estou caminhando para o meu fim. Mas na verdade ele estava caminhando para o encontro com a presença. Minha irmã, você pode estar vivendo dias de deserto. E você pode estar pensando assim: não, eu estou vivendo dias em que eu estou caminhando para fim de algumas coisas na minha vida. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra para você. Levante-se, porque a sua caminhada será longa. Levante-se, porque a minha trajetória com você não acaba aqui. Você pode estar cansada, sim. Elias agora, o final do texto vai dizer que aquele homem que chega naquela caverna a ponto de desistir de tudo, o homem que estava dizendo: chega, pra mim já deu, ele sai com novas estratégias de Deus para sua vida. O Senhor diz para Elias: volta pelo mesmo caminho que você veio. Você vai ungir vai ungir outro e vai chamar um sucessor. Porque o que eu tenho para a sua vida não acaba aqui. Você entrou nessa caverna pensando que era o seu fim, mas não. Você vai sair daqui agora com uma nova estratégia do céu para a sua vida. De repente você tem lutado batalhas. E o Senhor nessa noite precisa te dar novas estratégias.
sabia como batalhar algumas batalhas. Ele sabia como vencer algumas guerras. Mas havia batalha que ele precisava vencer. E o Senhor vai dar estratégias a ele para assim ele viver uma longa caminhada. Nessa noite você vai sair daqui com novas estratégias do céu para batalhar dentro da sua casa, para continuar lutando, para não desistir da sua vida e de tudo aquilo que o Senhor propôs para você. Cante isso. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansada, sem forças, desanimada, decidida a largar tudo.